Circle of Inevitability, capítulo 1062. Missão. Depois que Lumian gritou esse nome, a imagem refletida na superfície do espelho se estilhaçou, como uma pedra atirada em um lago. Zaratustra? Não, no mundo real, deveríamos chamá-lo de Zaratu. Franca também reconheceu a quem pertenciam aqueles olhos. Jena acrescentou: os subordinados do celestial digno estão cooperando com os abençoados pelo Deus da doença? Qual é o propósito desta moeda Tudor? Lumian primeiro balançou a cabeça e depois disse: Mokoshidos só recebeu a bênção da sequência 3 após o evento vórtice. Suspeito que quem quer que tenha possuído aquela mão, a cooperação entre os subordinados do digno celestial e os abençoados do Deus da doença, seja um abalo secundário do evento vórtice, ou melhor, o resultado de uma de suas ramificações. Um evento tão grande, envolvendo tantas existências grandiosas, definitivamente não pode ser encerrado só porque aquele em quem a Ordem Aurora acredita disse isso. Talvez seja por isso que ele mudou de postura, esperando que o Senhor Tolo despertasse logo. Franca e os outros assentiram. Ludwig estava sendo cuidado por Jena enquanto Lumian realizava a adivinhação do espelho mágico, trocando suas roupas molhadas, e agora era novamente um garotinho limpo e fresco. O propósito da moeda de Tudor envolve os planos de grandes existências, então provavelmente não podemos adivinhar sua finalidade, ponderou Lumian em voz alta, mas podemos tentar adivinhar quem possuía a moeda antes de seu dono anterior, o que pode nos dar algumas pistas. Ele imediatamente colocou suas palavras em ação, buscando novamente a observação do Senhor Tolo para eliminar certos perigos e interferências. Quem era o dono anterior desta moeda? Quem era o dono anterior desta moeda? Reticências. Lumian segurou a moeda de ouro escuro, repetindo a pergunta diversas vezes. O espelho colocado diante dele de repente ficou brilhante, como se houvesse uma fonte de luz irrompendo de dentro dele. Não, eram chamas sem forma e sem cor queimando, o espelho inteiro estava pegando fogo. Uma fina névoa cinza desceu, impedindo que as chamas se espalhassem, mas o espelho e a mesa rapidamente se transformaram em cinzas. Ao ver isso, os dois primeiros pensamentos de Franca foram: realmente há um grande perigo. Ainda bem que fomos cuidadosos o suficiente, e ainda bem que o Senhor Tolo é tão poderoso. Aquilo foi assustador. Felizmente, eu já tinha recolhido todas as moedas da gaveta. Depois que as chamas sem forma e sem cor se extinguiram, Lumian, como representante do 001, riu com uma voz um pouco profunda. Eu sei de onde veio esta moeda de Tudor, traer da quarta época. Todos os presentes, exceto Ludwig, estiveram na traer da quarta época, e essa revelação despertou certas associações em suas mentes. O objetivo da cooperação entre os abençoados do Deus da doença e os subordinados do digno celestial aponta para a traer da quarta época? Perguntou Franca, pensativa. Será que esta moeda de Tudor servirá de meio para algum propósito, então? Lumian assentiu e colocou a moeda na bolsa do viajante. O que precisamos fazer agora é procurar pistas sobre o paradeiro de Zaratu e descobrir mais sobre os subordinados do digno celestial, e membros da Ordem da Extinção Total. Então, ele disse a Anthony: não sabemos quanto tempo teremos que esperar pela Madame Justiça, então podemos primeiro pegar a fórmula da poção do manipulador e tentar coletar e preparar os ingredientes nós mesmos. Se tivermos dificuldades, podemos pedir a ajuda deles. Manipulador era o nome da poção da sequência 4 no caminho do espectador, e era a próxima sequência de Anthony. Não tenho objeções, concordou Anthony, sentindo que não poderiam depositar todas as suas esperanças na Madame Justiça para encontrar aquele dragão ancestral. Lumian então se virou para Jena. Julien volta em 2 dias.
Você já decidiu o que fazer? Jenna ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: usarei dinheiro e instigação para ajudar a criar uma boa posição para ele no Porto Lezer, Surrite ou Nouvelle, uma dessas grandes cidades, com um mandato de 3 anos. E então, Jenna fez uma pausa antes de continuar. Se Julien não ouvir minha persuasão e insistir em ficar, pedirei a Anthony para me ajudar a convencê-lo, com algum grau de hipnose. O que? Franca exclamou surpresa. Não era essa a abordagem a qual Jenna se opunha e não estava disposta a usar. Ela não queria usar os poderes do Beyonder para influenciar Julien ou interferir em suas escolhas pessoais. Jenna deu um sorriso irônico. Se essa fosse uma escolha que afetaria a vida inteira de Julien, eu definitivamente não faria isso, mas por apenas 3 anos, posso aceitar. O sorriso desapareceu gradualmente de seu rosto enquanto ela murmurava para si mesma: a vida é sobre seguir em frente constantemente, enquanto desiste de certos princípios. Neste ponto, algumas obsessões com a pureza podem ser descartadas. Demônias são feitas para suportar dor e tormento. Não importa se eu me torno rude ou insensível, o que importa é se Julien consegue escapar dessa situação perigosa. Nesse ponto, Jenna zombou de si mesma novamente. Vamos jogar a culpa e a culpa na divindade, apenas considere isso o preço que pago para obter a divindade. Não, alguém vai carregar todo esse pecado, Lumian respondeu em tom de brincadeira. Então ele assentiu: esta é a melhor solução. É como mudar de casa. Se você tiver bastante tempo, muitos dias pela frente, naturalmente poderá embalar e organizar com cuidado, sem abandonar nada, sem quebrar nada. Mas se você tiver apenas alguns minutos antes que o cômodo exploda e não puder evitar, só poderá levar o que for mais importante e essencial, deixando todo o resto para ser destruído, por mais relutante que esteja. Enquanto ouviam, Franca, Jenna e Anthony de repente perceberam que Lumian estava, na verdade, falando sobre o conflito entre a humanidade e a divindade, sobre o que os Beyonders deveriam fazer à medida que avançavam sequência por sequência. Lumian falava por experiência própria, pensando em sua conversa anterior com o Senhor Tolo. Em prol de coisas mais importantes, essa era a única escolha. Valeu a pena? Vale a pena. De fato, Franca suspirou, virou-se para Jenna e disse: a propósito, você já pensou em ensinar conhecimento místico ao seu irmão e coletar as poções correspondentes para ele, permitindo que ele se torne um Beyonder? Assim, ele entenderia por que precisa deixar trair. Jenna balançou a cabeça lentamente. Não, eu o conheço bem. Ele é muito teimoso. Quando ele entender o verdadeiro motivo, se eu não for embora, ele também não vai, e eu. Nesse momento, o olhar de Jenna percorreu Lumian e Franca. Então, depois de pensar um pouco, ela disse: a hipnose ainda será necessária, mas isso não entra em conflito com o ensino de conhecimento místico a Julien e sua orientação para se tornar um Beyonder. Sim, mesmo uma sequência baixa aumentaria sua capacidade de se proteger, mas não podemos de forma alguma informá-lo sobre o apocalipse iminente, ou que grandes mudanças acontecerão em Traer dentro de 1 ou 2 anos. Isso o deixaria ansioso, e quando está ansioso, tende a ir a extremos e tomar caminhos errados. Então precisamos escolher um bom caminho para ele, pelo menos não aqueles obviamente problemáticos como diabo, prisioneiro, terra, lua ou assassino. Franca ajudou a pensar nisso. No final, ela ainda sentia que, sendo uma demônia, jogar uma moeda e confiar na espiritualidade para escolher poderia resultar em maior precisão. Reticências. À tarde, como Jenna estava levando Ludwig, um pouco mais alto, para comprar roupas novas, acompanhada de Franca,
e Anthony tinha saído para encontrar seu informante e entrar em contato com membros dos alquimistas da psicologia. Lumian foi deixado sozinho na grande vila. Ele desabou no sofá, pensando se deveria contratar uma criatura do mundo espiritual especializada em limpeza de casas. Depois de descansar um pouco, Lumian contemplou as tarefas que tinha pela frente e suas responsabilidades como arcano maior, a carruagem. O primeiro é consolidar e aprofundar a fé dos fiéis da Igreja doente em mim e em Franca. Em segundo lugar, preciso considerar a questão da sequência 2. Tenho a fórmula da poção da demônia da catástrofe, mas, como demônia da imortalidade, ainda não sei o quão difícil é matar demônias da catástrofe. Além disso, elas têm a proteção da demônia primordial, e o Senhor Tolo está apenas em um estado desperto preliminar. A melhor escolha seria a sequência 2, Feiticeiro do Clima do Caminho do Caçador. Durante a reunião divina anterior, o Senhor Tolo mostrou a carta do sacerdote vermelho. Eu poderia trocar a fórmula da poção com ele. Além da família Sauron e da família Enhorn, onde mais poderia haver as características de Beyonder do Feiticeiro do Clima? Algum artefato selado de grau 0 em uma igreja? Se não houvesse outras opções, eu preferiria não ir ao Tesouro do Vingador Azul e encarar aquele Alista Tudor dentro do espelho. Talvez eu não tenha escolha. Entre as missões do Clube de Tarot, não sou responsável pelos assuntos da Grande Mãe agora, mas com minha condição atual, é muito difícil realmente evitá-la. Por enquanto, só preciso descobrir o paradeiro de Zaratul e os membros da Ordem da Extinção Total. A primeira tarefa não é fácil, nem mesmo o Senhor Tolo, como um ser supremo do caminho vidente, localizou Zaratul. Nesse ponto, Lumian de repente sentiu algo e voltou seu olhar para a borda da sala de estar. Seu mensageiro, que parecia um cadáver carbonizado, o penitente Baifel, apareceu segurando uma carta. Lumian olhou por alguns segundos para Bayenfeld, cujas órbitas oculares ardiam com chamas escuras, antes de finalmente falar: "Me dê a carta." Ele então pegou a carta e a abriu, descobrindo que o conteúdo era simples. Gostaria de visitá-lo esta noite, se possível? A eremita. O que a Madame Eremita quer? Minha especulação anterior sobre o estado do sábio oculto? Lumian assentiu pensativamente e disse a Baifel: "Por favor, me ajude a responder a remetente, diga a ela que pode ser." Baifel assentiu e desapareceu na extremidade da sala de estar. À noite, assim que a noite caiu, Lumian, Franca, Jena e os outros que estavam esperando ouviram a campainha tocar. Ding dong, ding dong. A Madame Eremita é tão educada, depois de se acostumar com o estilo da Madame Mágica de aparecer e desaparecer de repente e raramente usar portas, Lumian se sentiu um tanto desacostumado com essa situação. Ele foi pessoalmente abrir a porta e descobriu que era de fato a senhora Eremita, usando óculos grossos e um manto com estampas roxas. Depois de trocar cumprimentos, ele levou sua colega, uma rainha dos mares, para a sala de estar e a convidou para sentar em uma poltrona. Lumian sentou-se ao lado de Franca e Jena e, depois de alguns momentos de conversa fiada, ouviu a senhora Eremita dizer diretamente: "Tenho uma coisa em que gostaria da sua ajuda." "O que foi?" Lumian perguntou pensativo. A eremita olhou para o teto sem responder imediatamente. No segundo seguinte, uma fina névoa cinza se espalhou pela sala de estar. O que? Lumian percebeu que as coisas não eram tão simples quanto ele imaginava. Depois que todos se sentaram eretos, a eremita disse em voz baixa: "O Senhor Tolo está se preparando para caçar o sábio oculto." Ponto.